ambiente e que buscassem ali as melhorias das condições de trabalho. Então, seria uma ameaça à classe trabalhadora reivindicar por condições dignas de trabalho? Então, veja como não faz sentido, né, primeiro as empresas encararem a mobilização e a organização por meio dos sindicatos dos trabalhadores, isso como uma ameaça, como na verdade deveria, o que na verdade deveria ser encarado como uma forma de complementação e de estabelecer parâmetros, né, que fosse bom para todas as partes, como um contrato sinalagmático, que as partes sabem os seus deveres e suas obrigações, seria importante que nós encarássemos as relações de trabalho nesse mesmo sentido. Eu acho importantíssimo a discussão das práticas antissindicais e foi muito bacana quando você traz os casos para que os nossos alunos eles consigam visualizar como isso acontece na prática. Isso acaba enriquecendo o debate. A gente tem alguém manifestou aqui, vamos passar para a doutora Lília, e aí no final a gente abre para os alunos que queiram fazer perguntas. Então, anotem aí, né, os comentários, enfim, os elogios que vocês queiram fazer para as nossas convidadas. Pode ser? Então, vamos para a doutora Lília. Muito bom dia a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim, né? Sim, doutora, tá ótimo. Tá bom. Olha, eu quero de cara dizer que eu estou aqui numa condição de trazer um case, né, estudo de um caso, numa condição de advogada de empresa, que fui, né? Mas isso aqui não se trata de uma disputa de lados, até porque nós estamos do mesmo lado, tá? E minha fala já começa, já parte dessa conclusão, porque nós estamos aqui debatendo a importância dos direitos sociais. E eu penso que todos os profissionais e toda a sociedade, ela precisa estar muito envolvida com a discussão e a consciência da importância da luta dos direitos sociais. Não existe um lado, não existem lados, existe um lado só, que é o do avanço que a sociedade precisa imprimir para a diminuição das desigualdades sociais, tá? Então, esse é o meu ponto de partida. Então, talvez quem esperasse um debate aqui que fosse conflitivo, infelizmente vou frustrar quem esperava nesse sentido, tá? Então, só esse breve introito para, primeiramente, agradecer ao convite que foi feito pela professora Silvia, pelo professor Jefferson, para estar aqui presente com vocês. É sempre uma honra. Com Silvinha, que eu costumo dizer assim, Silvinha, né? Nós somos colegas de faculdade, a gente se formou em 99, né, Silvinha? Tem tempo. E desde então nós temos uma parceria muito legal aí no campo profissional, que diz respeito tanto à advocacia na prática, como também à vida acadêmica. E quero agradecer, portanto, o convite, agradecer às professoras que me antecederam, as minhas queridíssimas colegas aí, Renata Lobato, que tem uma caminhada comigo junto à Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, e a OAB também, que realiza um belíssimo trabalho. Né, estamos juntas aí nessa frente de luta, e a Gabriela, que inclusive fizemos um evento recente no TRT, né, Gabriela? Discutindo sobre a competência da Justiça do Trabalho, foi um evento muito rico, e muito me alegra a gente estar aqui novamente juntas, e mais uma vez também disseminando conhecimento, disseminando experiências, nesse sentido de promover uma conscientização da importância da luta pelo reconhecimento dos direitos sociais, pela igualdade, pela diminuição das desigualdades que a gente encontra na nossa sociedade, né? Nós vivemos um período recente que foi muito difícil para não só para o Brasil, mas para a humanidade, que foi o período da pandemia. E na pandemia nós descobrimos a importância do direito do trabalho, né? Quando nós nos vimos ali naquela situação, olha, o governo decreta a primeira medida que todo mundo tem que ficar em casa e ninguém pode sair para trabalhar, olha a perplexidade que a sociedade se deparou.
E a perplexidade que nós também recebemos o primeiro posicionamento do governo federal, que foi: todo mundo vai ficar em casa e as empresas não têm que subsidiar isso. Esse foi o primeiro posicionamento, que foi inclusive muito brevemente revertido, pelo governo federal, para depois virem as medidas provisórias, que estabeleceram um programa, né, de, digamos assim, participação também do Estado no fomento da subsistência dessas pessoas, um auxílio para que as empresas pudessem ali, tá, não fecharem suas portas, a despeito da impossibilidade de movimentação nossa, e todo o universo jurídico e legal voltado para a regulamentação de uma situação que nos abateu profundamente, né. Então, o direito do trabalho ali, mais do que nunca, ele se evidenciou como importantíssimo nas nossas vidas, e nós pudemos ali ter uma reflexão muito profunda sobre a importância do trabalho e da regulação dos direitos trabalhistas. Então, da minha parte, eu faço aqui alguns apontamentos também em relação às falas que me antecederam, primeiramente da professora Gabriela, e dizer sim da importância, dos sindicatos. Nós formamos o sindicato, ele faz parte de um ecossistema vivo, juntamente com o governo, juntamente com as empresas, de regulação das nossas vidas, e como foi bem colocado também pelo professor Jefferson, precisamos sempre refletir que caminhos estamos tomando diante de um sistema capitalista que se mostra cada vez mais, assim, agressivo, e aqui não existe, a gente não está fomentando discussão, o que que é melhor, se é um comunismo ou capitalismo, não existe essa dualidade, o que nós estamos discutindo aqui, pontuando agora nesse momento, são as inconsistências do sistema em que a gente vive e que nos levam para uma situação de extremas injustiças sociais e que se agravam cada vez mais, inclusive com esse cenário de desfragmentação dos direitos trabalhistas. Então, isso é uma questão que todos nós precisamos refletir para fins de condução dos rumos da nossa sociedade, né? Por quê? Porque nós vemos esse movimento, como foi colocado também aqui por Renata, pela professora Gabriela, a reforma trabalhista, ela veio a afetar profundamente, os direitos sob uma, digamos assim, uma justificativa de modernização, mas nós sentimos que isso tem, assim, afetado profundamente e não trouxe aquele resultado, também como foi dito pela professora Renata, não trouxe aquele resultado prometido de melhoria, de mais postos de trabalho, nada disso. Nós vivemos hoje num sistema que cada vez mais está precarizado. Nós temos hoje uma diminuição dos empregos formais para uma situação de empregos informais, e é por isso que a gente precisa aqui estar debatendo. E aí, nesse aspecto, eu também vou puxar um pouquinho, não para falar de mim, mas para falar, assim, da importância que é a atuação institucional, dos profissionais do direito, né, que têm essa consciência, no sentido de participar dessa luta, né. Então, foi citado aqui, nós participamos da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, que tem um histórico de defesa da luta pelos direitos sociais e pela, preservação da justiça do trabalho, que é uma justiça do trabalho que vem sendo paulatinamente, eh digamos que afetada, né, por diversas, situações que nós vivenciamos, especialmente nos últimos, 5, 8 anos aí, desde 2017. E enquanto também advogada que faz parte da OAB, faço parte também além de conselheira federal, sou vice-presidente da Comissão Especial Nacional de Direito do Trabalho, trago aqui a informação de que nós estamos atuando atentamente nessa busca pela preservação da competência da Justiça do Trabalho. Então, recentemente, nós elaboramos um parecer no sentido de encaminhar para a presidência da OAB Nacional um pedido de que a OAB seja incluída como amicus curiae
no processo que discute o tema 1389, de repercussão geral, já declarada pelo STF, cujo relator, o doutor Gilmar Mendes, ele determinou a suspensão de todos os processos no Brasil inteiro que discutem esse tema da legalização, né, aliás, da competência da Justiça do Trabalho para fins de dirimir os conflitos relacionados a alegações de fraude nos contratos que têm natureza civil e comercial. Então, nós nos posicionamos nesse sentido para que a OAB adentre como amicus curiae nessa discussão e que efetivamente defenda a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dessas matérias, porque nós temos um arcabouço jurídico normativo que determina que a Justiça do Trabalho é competente para isso, né? A Justiça do Trabalho é a justiça que tem toda a formação de consciência para compreensão dessas relações laborais e por isso, e constitucionalmente isso é previsto, então a gente não pode permitir que esse direito constitucionalmente previsto seja saqueado diante dessa realidade que nós estamos vivendo, e, sobretudo, para que defendamos também a questão do ônus da prova, para que esse ônus da prova não seja prejudicial aos interesses da classe trabalhadora, né? Porque consideramos que é uma prova difícil, diabólica, impossível, muitas vezes, você ter que ter o ônus de comprovar uma situação que ela já nasce fraudulenta, né? Então, tudo que se foi colocado aqui como repercussões de natureza previdenciária para uma nação, elas partem de um fato que é gravíssimo, que a gente tem que atentar para isso, que são as fraudes. A gente tá tratando aqui de situações que, notoriamente, em sua grande parte, elas são fraudulentas, né? Os contratos são feitos de natureza para simular uma natureza civil ou comercial, mas, de fato, tratamos de situações em que existe um trabalhador efetivamente subordinado, efetivamente assalariado, e todos os requisitos aqueles do artigo, né, 2 e 3 da CLT estão ali presentes. E a Justiça do Trabalho, ela detém a competência para apreciar essas situações, e nós não podemos perder de vista isso, sob pena realmente de uma situação muito devastadora para não só para os trabalhadores, mas para o Brasil, porque nós estamos falando aqui de rumos da nossa sociedade, né, com as repercussões que foram aqui colocadas. Não é uma repercussão só na vida do trabalhador, que vai ter ali aquele direito, sim ou não, protegido, mas todo o arcabouço de contribuições previdenciárias, reflexos nos mais diversos ramos da nossa vida, né? Nessa palestra que eu e a doutora Gabriela participamos, houve o apontamento da situação das pessoas com deficiência, né, que elas precisam das cotas para inclusão dentro das empresas. Então, toda essa sistemática hoje que liberta as empresas da contratação de empregados e possibilita a terceirização e restrita até mesmo em situações de fraude, elas refletem nessa população, por exemplo, que vai ficar sem as cotas para serem incluídas, ou seja, é uma avalanche de repercussões que são muito importantes, então nós precisamos enxergar isso com muita consciência, tá? E buscar sempre essa perspectiva da defesa dos direitos sociais, porque qual é a sociedade que nós queremos formar? Qual é a sociedade que nós queremos para os nossos filhos no futuro, né? É uma sociedade de extrema desigualdade, é uma sociedade de extrema desimportância das pessoas que estão alijadas nisso, e isso é interessante para alguém, isso é interessante para, por exemplo, para o empresariado? Eu penso que não, nós precisamos estar focando numa sociedade de avanço, de pleno emprego, porque isso o crescimento econômico é quem gera o fomento da economia, né? Então, a gente precisa, e por isso que eu conclamo a todos aqui, independentemente de pensamentos, como foi colocado, pensamentos políticos, eu penso à direita, eu penso à esquerda, tudo bem que qualquer um pense de forma partidária, de um jeito ou de outro, mas uma coisa eu penso que todos deveremos ter, que é essa consciência da importância da sociedade que queremos criar. É uma sociedade includente ou uma sociedade excludente? E a partir disso, se eu quero uma sociedade que inclua, quais são as escolhas, quais são os caminhos,
quais são os direitos que eu preciso defender, quais são as pautas que eu preciso cobrar dos políticos que estão hoje lá no parlamento, né, criando leis e, e trabalhando essas questões. E aí eu também, agora você falando em criar leis no parlamento, também cito aqui o nosso trabalho lá na comissão, que tem sido de acompanhamento do projeto de lei, o 1472/2022, do senador Everton Rocha, que ele traz de volta, assim, digamos que um suspiro, no sentido de alterar novamente a CLT para fins de trazer a competência da Justiça do Trabalho para diversas situações que hoje estão escapando diante dos posicionamentos dos tribunais superiores, especialmente do STF. Então, só para colocar para vocês isso, a importância que é o trabalho institucional, tanto das associações de trabalhadores, como da OAB, como dos sindicatos, como foi colocado aqui, né? Sindicatos, organizações estudantis, movimentos sindicais, todos eles precisam estar irmanados realmente nesse objetivo de resgate da defesa dos direitos sociais no nosso país, tá? Então, feito esse breve introito, eu vou falar um pouquinho, né? A gente estava conversando, né, Silvia, como é que eu poderia contribuir sem uma aula muito teórica sobre o assunto, trazendo uma experiência prática, e aí me veio à mente esse processo que o ano passado foi o processo que teve a maior repercussão no Sejus, que foi o maior acordo realizado em 2024 de uma ação coletiva, na qual eu figurei como advogada, nesse caso específico da empresa Votorantim Cimentos S.A. Essa ação ela foi ajuizada pelo Sindicagese, e o que ela discutiu? Essa ação ela foi ajuizada em 2010 e ela teve como objetivo a, que se pleiteasse os adicionais de insalubridade e periculosidade para os trabalhadores, e os trabalhadores, não só os ativos, como também os que foram demitidos dentro do período prescricional, é, postulou-se tanto o pagamento de adicionais para funções que efetivamente não estavam recebendo de forma indevida, como também as diferenças desses adicionais para situações em que não existia um enquadramento numa perspectiva sindical, um enquadramento correto dentro daqueles percentuais previstos pela lei para os adicionais, né? Porque você tem diversos e diferentes graus ali de adicionais que você pode receber de acordo com a sua exposição. E aí o sindicato ajuizou para toda a massa de trabalhadores esse pedido nesse processo de 2010, o processo 489 de 2010, que tramitou pela Vara de Maruim. Então, a gente está falando aqui de um processo iniciado em 2010 que terminou ano passado, 2024, em 2024. Então, se a gente pensar no período prescricional de 2010 para 5 anos atrás, a gente vai perceber que a gente teve um processo que discutiu 20 anos de existência das empresas e dos empregados dentro desse lapso, todo mundo que entrou, que saiu, que permaneceu, que foi, que voltou, dentro das funções dentro da empresa, para se decidir sobre essa situação. E aí, vou fazer um breve resumo assim, de 20 anos, né? Que foram muitos atos processuais, mas basicamente o que aconteceu nesse processo? Foi realizada uma perícia, que o trabalho pericial ele foi inspecionar toda a unidade de fabricação da empresa, que é localizada lá em Laranjeiras. Então, cada cantinho ali foi periciado, cada função foi periciada, e aí isso trouxe para o processo um resultado de laudo pericial, que foi impugnado pela empresa, contudo, foi acolhido pela sentença de piso, que fez ali várias determinações de acordo com o resultado do laudo pericial. Então, alguns trabalhadores, algumas funções ali foram reconhecidas para que recebessem os adicionais, algumas funções foram reconhecidas para receberem as diferenças, e foi deferida a verba, foi deferida a justiça gratuita e a verba honorária sucumbencial em favor do sindicato. E aí se iniciou
aquela via-crucis dos recursos, né, recurso, de embargo-declaração, recurso ordinário, recurso de embargo-declaração novamente, recurso de revista, agravo de instrumento para o TST, tudo isso na tentativa de discutir a conclusão da sentença, quando esse processo já em grau de recurso no TST, houve a movimentação na base para a execução provisória da decisão. E isso aconteceu em 2020, a execução provisória se iniciou. E aí eu vou falar um pouco desses aspectos processuais, porque é onde eu acho que está a cerejinha do bolo da advocacia, da experiência da advocacia. Qual foi o grande desafio na fase de execução, para que a gente conseguisse chegar ao ponto depois de uma resolução desse processo? O grande desafio disso são os cálculos, né? A gente chegar num ponto em comum em relação à liquidação desse julgado, porque vocês imaginem, gente, como eu citei aqui, um processo que foi ajuizado em 2010, então ele pega 5 anos para trás. E aí todos os trabalhadores de 5 anos para trás, de 2005, no caso, até 2000, e até o momento do pagamento, todos eles têm que estar abrangidos. Então, são empregados que estão hoje na ativa, empregados que não estão na ativa, todos eles representados pelo sindicato. E aí a formação dessa lista foi o primeiro desafio, quem são esses trabalhadores? Então isso levou muito tempo, levou muita discussão, e depois os critérios para a formação da lista também, porque aí você entra com algumas variáveis, que elas trazem, litígio entre as partes, que assim, olha, fulano de tal, não, fulano de tal, esse fulano, tudo bem, ele foi um empregado que trabalhou de tal a tal, mas ele não exerceu a função que foi determinada na sentença, por exemplo. Aí outra situação, não, esse empregado, ele, ok, ele trabalhou, ele de fato estava exposto, mas ele já recebeu o adicional, porque ele já ajuizou uma ação individual, e esse direito já foi postulado, já foi recebido, então existe aqui, existiria um bis in idem, né, nessa situação, então eu preciso reconhecer que houve já o pagamento dessa verba para fins de compensação num pagamento de uma ação coletiva. Gente, então, assim, é bastante complexo o cálculo, para se chegar a um denominador, e isso custou algum tempo, assim, anos, né, para se definir, porque discussões que vão para lá, vão para cá, são submetidas ao judiciário, houve interposição de multa contra a empresa, depois discussão de multa, por conta desses critérios da lista, enfim. Eu sei que no final das contas nós tivemos assim um posicionamento da doutora Gisélia lá em Maruim, no sentido de tentarmos chegar a um denominador, que foi assim, um objetivo firmado 3 meses antes da semana de conciliação, que é prevista na Justiça do Trabalho, né. Então a gente trabalhou bem forte aí nesse sentido de tentar, junto ao Sindicagese, chegar a um denominador em comum. E só para vocês terem uma ideia, os cálculos dos sindicatos foram de 32 milhões de reais, e os cálculos da empresa, os primeiros cálculos da empresa foram de 12 milhões, então existe uma diferença muito grande, de 20 milhões de diferença de cálculo. Então, houve uma necessidade realmente eh, de um de uma convergência para que esse acordo viesse a sair. Não era obrigatório sair, né, gente? Acordo se faz por convergência de vontades, ninguém obriga ninguém a fazer acordo. Mas, o próprio judiciário também fez o cálculo dele, então assim, a doutora Gisele é uma juíza muito ativa, muito proativa, né? Então ela mesma chegou e sentou e disse assim: "Gente, eu tenho o meu cálculo, eu sei que não está nem do lado de cá e nem do lado de lá, tem o meio termo, e vamos evoluir nesse sentido", e foi o que acabou findando, e acontecendo. Esse acordo foi fechado na base de 15 milhões, e fora isso, os recolhimentos previdenciários que ainda hoje estão sendo realizados paulatinamente, porque são muito substituídos, mas, em termos de
pagamento líquido para o sindicato, isso resultou no valor de 15 milhões que foi, depositado em juízo e o sindicato ficou com essa atribuição deveras, desafiadora de fazer a distribuição desses valores também. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do que é, a importância primeiro, a importância de uma ação coletiva. Ela é a ação coletiva, ela é concebida no ordenamento jurídico há muitos anos e com uma ideia, uma proposição muito positiva que é você facilitar ali a vida de toda a massa, todo o universo de trabalhadores. Esse é o sentido, inclusive, do direito coletivo, é a facilitação da postulação de direitos, produção de provas. Eh, então esse é um ponto a se destacar. Através de uma única demanda, o sindicato foi capaz de postular e ter o deferimento do direito para toda uma classe, trabalhadora durante todos esses anos. Então, esse é um aspecto muito importante a ser colocado, né. Um aspecto processual para vocês que estão estudando aí direito, estão estudando o processo do trabalho, na perspectiva, de um advogado que atua numa defesa de uma empresa, ele vai ter um trabalho danado para poder não só discutir a questão do mérito, e às vezes o do mérito, porque às vezes você no mérito tem assim, basicamente, eh, a tese da negativa, mas quem vai definir isso vai ser o laudo pericial, não tem jeito, é o laudo pericial quem vai dizer. E aí depois na fase realmente, assim, de execução, você tem um trabalho gigantesco nesse sentido de você conseguir realmente produzir um cálculo que ele reflita a realidade. E isso precisa de informação, então se você quiser trazer, por exemplo, lista de litispendência, processos de reclamações individuais que já postularam esses direitos, que esse trabalhador já recebeu isso em outras demandas, você precisa ter muita organização de informação, então realmente na perspectiva da advocacia, é um trabalho bastante desafiador para que você consiga contribuir ali de uma forma que o direito a ser deferido seja um direito justo e pleno para todas as partes, né. Então, o resultado disso foi uma convergência, o resultado dessa ação foi uma convergência de vontades, né, que acabou acontecendo, foi o maior acordo, foi bastante comemorado, pela vara e pelos trabalhadores também e pela empresa que acabou de alguma forma também, resolvendo esse passivo, né, que sempre é um incômodo, um passivo muito alto. E que se prosseguisse a discussão lá, porque relembrando, essa discussão foi uma execução provisória, esse passivo, ele só aumentaria, porque o processo estava lá aguardando recurso de revista, que demora bastante em Brasília. Então, nesse aspecto, penso que foi positivo, né, para a empresa, que já também deixou de pagar os direitos que deveriam ter sido pagos ao tempo correto. E e aí foi um resultado, assim, positivo, expressivo, e que eu trago aqui para vocês como uma experiência, né, de uma ação coletiva que durou aí 20 anos, digamos assim. Teve toda essa tramitação e que vocês podem consultar. Eu acho que o processo, não sei se passei, eu acho que a notícia foi passada, né, Silvinha, do processo, e os alunos tiveram a oportunidade também de estudar o caso, né. E aí me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento. E é isso, gente. Agradeço a oportunidade, agradeço as contribuições aqui, sempre é muito rico aprender com a fala de todos vocês. Eh, Agradecer a presença dos alunos, que depois de um forró caju, tá todo mundo aí acordadinho no sábado de manhã. Eu, inclusive, estava lá no pré-caju ontem, mas acordei feliz da vida pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estar em sala de aula sempre é muito bom. Dizer a vocês que vocês estão numa instituição de ensino maravilhosa. Eu me formei na UNIT junto com Silvinha. Eu fiz mestrado aí quase que contemporâneo com Jefferson, né. Fiz um mestrado em Direitos Humanos na UNIT, então é uma casa que eu tenho muito apreço, muito carinho. Dou aula na pós-graduação, sempre que sou convidada. Tenho muito carinho mesmo para a UNIT e pela UNIT, e aqui é uma demonstração. Acho que todos aqui passamos pela UNIT, né, o corpo aqui de professores e quem está, todos que estamos aqui passamos pela UNIT, somos prova de que vocês estão num bom lugar. As ferramentas estão aí
nas mãos de vocês, então só resta muita luta pela frente, né, para que cada um de vocês escolha os seus espaços, se vão querer atuar fazendo concurso, se vão querer advogar, se querem o direito do trabalho, que é maravilhoso, né, meninas? Né, professor Jefferson? Direito do trabalho é apaixonante, eu tenho, assim, um especial carinho. Gosto também do direito civil, mas o direito do trabalho, para mim, ele traz respostas que, elas se revolvem muito, elas se envolvem muito também com os meus propósitos de vida, que são esses, relativos a uma construção de um mundo melhor, dentro das minhas possibilidades. E quero dizer também, assim, que, estive e por acaso, assim, por acaso, passei por uma ruptura societária, estou passando agora por uma transição, de carreira para um outro lado, mas atuei por empresas por muito tempo, mas trazendo essa visão. Então, acho que isso é muito importante também. Pessoas que têm uma visão mais progressista, pessoas que têm uma visão, mais consciente sobre os direitos sociais, elas podem contribuir e muito dentro do ambiente empresarial, trazendo uma ótica diferenciada, uma ótica que muitas vezes o empresário tem uma dificuldade de enxergar, mas você pode atuar numa perspectiva de trazer para o empresariado uma visão de que os direitos sociais e trabalhistas, quando respeitados, eles também servem para um preventivo mesmo, né. A doutora Renata trouxe aqui exemplos de condutas antissindicais que elas tiveram uma consequência, reputacional, em primeiro lugar, e uma consequência também, civilista em termos indenizatórios, porque tudo isso depois vai ser discutido no aspecto de indenização por danos morais e etcétera. Então, quando você atua de forma a respeitar os direitos das pessoas, você também atua em favor daquele ambiente, empresarial, no sentido de fazer um trabalho preventivo de futuras demandas, né. Então, quando você está ali orientando uma empresa: "Olha, chegou o empregado que foi afastado por um problema de saúde, mas está aqui, já não tem mais estabilidade, eu posso demitir?". Aí você pergunta: "Tá, mas você quer demitir só porque ele estava doente e voltou?". Né, isso pode ser interpretado como uma dispensa discriminatória, vamos refletir sobre isso? Você tem uma justificativa para isso, caso isso seja discutido depois como uma dispensa discriminatória? Então, todas essas, proposições, quando você tem essa consciência, elas servem tanto para a proteção de todo o sistema, a proteção do trabalhador indiretamente, mas a proteção da empresa também. Então, por isso que a gente tem que abrir a mente, para entender que, volto a dizer a primeira frase que eu falei no começo, não existem lados contrapostos, existe um lado só, que é o da lei, daquilo que a gente precisa ter consciência que precisa defender, a gente precisa construir um mundo melhor, a gente só constrói esse mundo melhor a partir da nossa atuação consciente no nosso dia a dia, independentemente do local em que nós estejamos, eh, ali naquela situação, como professores, como advogados, juízes, defensores, procuradores, auditores, todo mundo faz parte de um sistema que deve e precisa atuar para a melhoria da nossa vida. Então, com isso, deixo um beijo para vocês, agradeço e me coloco aí à disposição caso tenha alguma dúvida, tá? Excelente. Que manhã maravilhosa, né. Eu acho que todo ambiente de fala, né, onde a gente pode estar, construindo, pensando esses movimentos, de como melhorar mesmo, né, todo o sistema social, jurídico. Enquanto vocês estavam aí falando, eu estava aqui pensando, né, eu permeio entre a área jurídica e a área de negócios, né, porque eu também sou administradora e tenho consultoria, né. E aí, como tudo converge, né, o que a gente estava falando aqui, inclusive para unir esses 2 mundos ao qual eu faço parte, porque aquele funcionário que está satisfeito, aquele funcionário, que quando a gente quer que ele literalmente, como de uma maneira vulgar se diz, vista a camisa da empresa, né, ele tem que ser tratado, né, eh eh eh, com respeito. Eu acho até que é respeito e dignidade, eu não diria dizer nem com privilégios, é o mínimo, né, para que ele se sinta mesmo participante de todo o processo da empresa e consiga entregar
e entregar melhor e com mais qualidade os seus afazeres. Eu quero registrar a presença do nosso querido professor também aqui da universidade, Charles Albert, né? Professor, muito obrigado por sua presença, o qual também coloco aí, né, o seu momento de fala à disposição aqui também. Acredito que tem alunos também do professor Charles aqui nessa manhã, se somando aos nossos, né? Professor Charles. Bom dia a todos. Literalmente, Silvia, uma satisfação imensa, uma manhã enriquecedora, aqui com as palavras, né, do professor Jefferson, a sua palavra como coordenadora também, doutora Gabriela, doutora Lília Jordeli, né, que nós temos uma grande estima, e doutora Renata, né, realmente uma manhã enriquecedora, né, que deixo aqui as reflexões, até estava falando ali no particular com o Jefferson, que as ponderações e a conexão entre a fala de uma e outra colega, assim, extremamente contributivas, né, para essa manhã. O tema da aula, né, não pôde ser melhor, né, direito coletivo do trabalho na atualidade e desafios, né, e perspectiva da pós-reforma trabalhista. Eu até vim anotando aqui, que eu tenho esse costume, assim como o professor Jefferson, né, de fazer os apontamentos. Então, a atualidade demonstrou, inevitavelmente, ali aquela necessidade de uma visão que o empregador e o empregado não são adversários. Né? No momento que teve essa intervenção, na fala, salvo engano, foi entre a fala da doutora Renata e a ponderação do professor Jefferson, né? Fui muito feliz, porque realmente a gente tem, né, nós que advogamos, nós temos ainda, a gente sente, né, essa sensação de adversários, né? E talvez a atualidade mostre isso, e os desafios que traz a temática da aula é justamente a importância fundamental de uma nova conexão entre a classe patronal e de trabalhadores, essa relação cooperativa, a sensibilização também dos sindicatos, né, buscando os diálogos, e quando eu falo sindicatos, é tanto do empregador quanto do empregado. Então, são absolutamente desafios, né, que merecem ser observado e tratado, como também foi deixado aí na reflexão para todos os alunos aqui presentes, dessa área de atuação de grande importância e às vezes esquecidas, infelizmente, né? E a perspectiva, né, na minha visão também, parafraseando muita da fala de todos vocês, que desde já parabenizo de coração, né, é o fortalecimento, assim como o Adriano colocou aqui nas mensagens, né, o fortalecimento do princípio da autonomia da vontade coletiva, essa ampliação, inclusive dos serviços prestados pelos sindicatos, tanto para o lado empresarial quanto dos empregadores, para poder fortalecer realmente, né, o negociado, né, ao legislado. Tanto que tinha até colocado aqui, né, que até o próprio impacto, né,